Espírito fala com vocês da forma que Ele quer. Senhor, nós te agradecemos. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ó Deus, é tão bom saber que estamos em Tua casa. Senhor, que a cada irmão que aqui está e aqueles que não vieram vão ser contigo, assustados. Senhor, que Teu Espírito fale com eles a Tua vontade e que revele. Os irmãos, Senhor, que estão envolvidos nesse propósito, mesmo aqueles que não querem, que eles entendam esse mover do Teu Espírito, Pai, e possam viver, que não fiquem de fora, aqueles que Tu queres mover algo nesse ano, que Tu queres trazer respostas a favor dele, Pai, e a favor dela, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, fala conosco a Tua palavra, revela-nos a Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Falamos no primeiro domingo, nós falamos do cativeiro, não é isso? Nós falamos de Jó. E ali viemos falando das primeiras batalhas de Jó. E o que Deus veio tratando nesse primeiro domingo, nesse propósito que nós colocamos de liberações de cativeiro, primeiro passo, você tem que entender que a batalha é espiritual. Por isso que Deus trouxe a palavra no domingo passado, dizendo: não é ideia de Deus prender a vida de ninguém. Esse negócio que Deus me trouxe para o deserto, para me testar, para me provar, cara, toma cuidado com isso aí, porque não é a vontade de Deus. Deus não tem dúvida do que você é e da sua capacidade de ser e de conquistar, mas Ele aprova a nossa fé ou desaprova, né? Por isso que às vezes diz a palavra que os covardes ficarão de fora, né? Aqueles que têm medo não alcançarão o reino de Deus. Tem que ser ousado, tem que ter coragem para poder tomar o reino de Deus, viver o reino de Deus. Ficarão de fora. Então ele vem falando que a batalha espiritual está estabelecida. E nós vimos que não é ideia de Deus. Partiu de quem a ideia? De Satanás. De querer tentar o homem pelo aquilo que ele gosta, pelo aquilo que ele precisa para a sua sobrevivência. Então Deus falou: não é ideia minha. Mas o inimigo, ele disse que ele estava passeando na terra. E quando se fala dele estar passeando, alguns irmãos na tradição grega, eles interpretam dizendo que ele estava olhando o território que ele domina. Adão tinha entregue a Satanás, de uma certa forma, uma autoridade para agir sobre a terra. Então ele estava passeando. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, passeava sobre as... Deus estava olhando aquilo que ele tinha domínio, que ele tinha poder sobre a terra. E Satanás também se achou no direito. Por isso que ele foi lá no encontro onde Deus chamou os anjos para conversar. E de repente quem apareceu lá? A figurinha com Satanás. Ele foi lá: o que está fazendo aqui? Ele disse: eu estava passeando e vocês conversando com Deus, e eu quis conversar e dizer para você sobre umas coisas que eu tenho domínio na terra. E Deus disse: você viu que lá ainda você não tem total domínio. Olha de outras palavras, né? Ele está dizendo: você viu que lá na terra você não tem total domínio. Apesar de Adão ter pecado, tem um meu servo chamado Jó que está lá. Você viu como ele é justo, como ele é honesto, como ele é temente a mim? Satanás ficou incomodado, falando: sempre tem um para me apoiar, sempre tem um para tentar me impedir. Ele disse: e é mesmo, tem Jó, né? E ele prospera lá. Você vê como é uma bênção a vida de Jó, e é um homem fiel a mim. Eu amo a vida de Jó. E Satanás, assim como uma igreja de Cristo que se preocupa, é mais ou menos como uma figura, a única que pode interferir para que Satanás não destrua totalmente este mundo, é a igreja de Cristo. São as pessoas que se importam com a sua fé em Deus, em Cristo. É os únicos que incomodam o diabo, porque ele fala: é como Jó. Mas por que eles insistem nisso? Em fazer o que agrada a Deus? E ele olhou e disse: Jó, tá, ele te agrada mesmo. Ele é próspero. Você viu como ele é próspero e obediente
ele é próximo. Mas é o seguinte, deixa ele tocar nos bens dele. É muito fácil alguém te servir, você dando tudo para ele, né? É muito fácil, uma pessoa tem riqueza, a pessoa tem gado, a pessoa tem família bonita, tem casa, tem riqueza. É fácil te servir. Satanás disse aquele livro para Deus. E ele disse, deixa eu tocar nas riquezas dele, porque na verdade eu acho que ele te serve por interesse. Eu disse, olha, eu não preciso provar nada para mim, porque eu sei todas as coisas. Mas talvez o diabo tinha que provar para ele mesmo que Deus era soberano e que Jó era um homem que agradava a Deus e que nem tudo ele poderia dominar sobre a terra. E aí ele falou, então para Satanás ser envergonhado e poder ver que Deus, quando está na vida de um homem, não há como destruí-lo totalmente, eu digo, como impedi-lo de viver aquilo que Deus preparou. Deus falou, tá bom, deixa eu tocar nos bens dele, você vai ver se ele não desiste de você. Isso é só interesse. Satanás quer falar com Deus. Ele quer soberano Deus, Criador do céu e da terra. Quem é ele para dizer que Deus não sabia o porquê que Jó servia a ele? É lógico que Deus sabia que Jó servia a ele por causa do coração sincero e íntegro que ele tinha. Não era por causa das riquezas. Mas para que Satanás fosse envergonhado, o próprio Deus disse, tá bom, vai lá, tenta a sorte. Só que não toque na vida dele, não mate ele, não destrua a alma dele, a morte, levar ele para a morte. Mas pode tocar. Aí nós vimos a batalha espiritual. Ali começou os cativeiros de Satanás, vindo atacar. Quando ele fala dos cativeiros, Satanás vai falar do adversário. E ele veio causando prisões, tirando as coisas e aprisionando ela. Vida financeira, nós falamos por ele, os primeiros ataques é na vida financeira, porque parece que é um efeito dominó, né? Parece que afeta muitas coisas, parece que a área financeira, profissional, quando começa a ser destruída, começa a afetar muitas coisas nos relacionamentos, até de pai com filho, de esposa com esposo e vice-versa. É uma coisa, um efeito muito forte na vida dos relacionamentos. Satanás é um cara que tem ideia. E ele falou, eu vou aqui. E pegou e começou a tocar no meio. Só que a gente percebe ali cada ação aparentemente natural, até raio caindo do céu e tocando, matando os animais de Jó, né? A calamidade vindo, as tempestades vindo, e morreu os filhos, e o gado morreu, e ele roubaram, e ladrão roubou, e a máquina lá quebrou bem na hora que eu precisava, e a gente fica recordado, não? O inimigo luta, irmão. E nós ficamos pensando, ele é máquina desgraçada, ele dando risada. É máquina, não, você não entendeu ainda. A quem você precisa tirar no seu caminho? Você tem que repreendê-lo. Ou então descobrir formas de abençoar aquilo que está de uma certa forma, o inimigo tem condição de tocar, tem alguma coisa errada mesmo. Alguma coisa assim na posição da sua fé, ou na posição de como você está tratando aquilo, e nós temos que corrigir, entender, pedir a Deus direção sobre como eu tenho que fazer, como eu tenho que agir para começar a impedir que esse demônio fique segurando aquilo que é meu. Às vezes é muito simples, eu disse, tem demônios que só saem com jejum e oração. Então tem que se posicionar espiritualmente. Quando fala sair com jejum e oração, tem que se posicionar e crer mais na autoridade que você exerce no mundo espiritual. Dá para entender que jejum não é para orar pelas coisas, para ser liberado, mas é para você se encher do Espírito Santo, da comunhão com Deus, tirar toda a força da carne, da natureza humana que possa interferir na sua fé. Quando a gente diminui, a gente consagra nosso tempo, o nosso alimento a Deus, nós estamos dizendo prioridade aqui é o espiritual. E quando a gente põe prioridade para o espiritual começa a se fortalecer. Por isso, quanto mais você jejuma, mais a incredulidade diminui e a fé aumenta. Porque você começa a ficar mais sensível ao Espírito Santo de Deus. E quanto mais a fé aumenta, a única coisa que representa, que repreende demônios, é a nossa fé. É o nome de Jesus. As forças que interagem, não estou dizendo que tudo é demônio, mas as forças que interagem são forças espirituais que têm que ser repreendidas. E às vezes você tem que tomar uma posição de fé.
Às vezes, por exemplo, eu tenho batalha com os meus negócios, eu pego e oro, e às vezes eu jejum, e às vezes eu faço oferta, às vezes eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas não tiro o foco. É como você perseverando em vou usar esta máquina, custe o que custar. Senhor, libera. Mas tem que ter discernimento espiritual. Que às vezes há coisa que está sendo amarrada, e há um fundo espiritual naquilo que está prendendo, porque não é ideia de Deus que você sofra. O sofrimento não é uma criação de Deus, não é Ele que criou. O homem é o autor, como dizem a filosofia, é o autor do seu próprio sofrimento. Na verdade, o homem sempre produziu o seu próprio sofrimento, mas não é propósito de Deus que o homem sofra. Mas o homem sofre porque suas escolhas, suas decisões erradas, sua forma de conduzir a sua vida, de vez estar na presença de Deus, está fora da presença de Deus. Eu quero uma vida abençoada com Deus, mas não oro, não busco a Ele, não me importo com Ele, não me importo com o que Ele pensa. Fico mais na minha vida desperto, nos meus prazeres carnais, passeando, sei lá, andando em campos que não devem, ou acreditando nas baboseiras das pessoas que falam sobre coisas que não resolvem nada, do que eu chegar e orar e pedir ao Espírito Santo direção. Do que falar, Senhor, eu vou lá nesse lugar, e hoje de manhã eu vou jejuar, eu vou orar, e vou em nome de Jesus ter uma resposta. E se não teve a resposta, Elias precisava que Deus respondesse com a chuva, e ele mandou o servo lá ver, e ele foi 7 vezes na ponta da montanha para ver se tinha nuvem de chuva. E 7 vezes aquele homem foi e não viu nuvem. Mas depois ele disse, volta lá. Ele orava de novo, volta lá. Ele olhava, não tem nuvem. Ele orava de novo, volta lá de novo, não tem nuvem. Orava, não tem nuvem. Mas de novo, 7 vezes. 7 dias orando por uma coisa que Deus liberou, que era a chuva, e ainda não tinha nada de nuvem, nem sinal de chuva. Mas ele disse, volta lá, porque Deus disse. Dá para entender. Às vezes a gente vence o diabo com a perseverança, persistindo na fé. Tanto que Jesus disse, está escrito. Por isso que o diabo fugia, sempre ele dizia, está escrito. Ele persistia na palavra de Deus, Jesus. E você tem que perseverar na fé. Insistir em resolver as coisas pelo ato de fé. Não abrir mão, persistir nas questões físicas mesmo, na visão espiritual. E ordenar a sua fé. Então é preciso que você persevere, orando a Deus e buscando a presença de Deus para que você possa agir, persistir naquilo. E Elias, quando ele orou no último dia, ele falou para o servo, vai lá dar uma olhada. Ele olhou lá e falou, eu vejo uma pequena nuvem. De longe ele viu uma pequena nuvem, tamanho da mão de um homem de Deus. Aí ele disse, então agora vai chover. Um pequeno sinal que Deus deu, Elias já tomou posse daquela visão e disse, agora vai se concretizar o que Deus disse. Mas há momentos que nem um pouquinho de sinal você tem do que vai acontecer na sua vida. Mas isso não quer dizer que Deus não preparou a chuva para você. Não quer dizer que Ele não está pronto aquilo que Ele te deu para prosperar. Agora, se há um interessado em que você não exerça o seu domínio na terra, a sua prosperidade, a sua vida abençoada, pode ter certeza que não é Deus. Quem está interessado que você não viva uma vida abençoada, nós vimos, é o próprio inimigo de Deus. É o próprio inimigo da nossa alma. Então tome cuidado, não fique pensando só que as coisas é fisicamente o problema. Comece sempre a cobrir o que é físico. Estou dizendo para você ficar vendo demônio e tudo, mas cobrir o que é físico com o que é espiritual sempre. Tudo, sempre eu falo para as pessoas, coloque o que é espiritual na frente, que Deus, as outras demais coisas vai ser acrescentar. Não coloque a preocupação do problema que tem que resolver na frente do que Deus quer que você faça. Faça primeiro o que Deus espera que você faça, e as coisas físicas vão se mover da forma que devem se mover. Mas com o que é espiritual. Eu vou dar um exemplo assim, às vezes é para você orar de manhã, antes de sair para fazer um negócio. E você orar, simplesmente você pega, toma café, fala com a sua mulher, briga um pouquinho com ela e vai. E chega lá, você quer ter êxito no quê? Se você não cumpriu aquilo que você deveria orar, e nem orar assim, Senhor, em nome de Jesus, obrigado, amém. Que oração é essa? Acorda mais cedo. Vamos orar amanhã um pouco antes desse negócio, porque esse negócio tem que sair, tem que
Isso é bênção. Então pega e fala em nome de Jesus e ordena, usa a sua autoridade como homem e filho de Deus, como mulher de Deus, e diga em nome de Jesus: Senhor, vai à frente, mas eu ordeno agora, diabo, que você não toque em nada daquilo que Deus abençoou. Eu repreendo as forças espirituais que interagem para que as coisas deem errado, porque não é a ideia de Deus que as coisas deem errado na sua vida, que você sofra. Não é. É a ideia sempre do inimigo para destruir a vida do ser humano. Então, no fundo de todas as dificuldades, sempre tem uma inspiração do pecado das forças espirituais que vem para destruir a vida do ser humano. Então, a batalha, irmão, como nós lemos no domingo passado, primeiro é espiritual. Então, preste bem atenção, não fique brincando no mundo com o mundo espiritual. Não pense que é só vir na igreja e a sua vida vai ser uma bênção. Comece a se envolver. Está dando para entender o porquê do propósito 2024? Por que Deus deu uma estratégia diferente? Porque a questão é espiritual. Então não é só vir na igreja e trazer o seu dinheiro, não. É trazer a sua oferta, não. É jejum, é se envolver com as coisas de Deus, é ter em particular com Deus. E isso é muito mais fundamental do que qualquer outra atitude que você possa fazer. Porque a palavra diz: mais do que sacrifícios é obediência. E quando Deus fala: eu espero de você oração e você não ora, eu espero de você jejum e você não jejua, você esteja com um tempo na minha presença e você nunca tem tempo para as coisas de Deus. O que é espiritual fica esquecido. Me lembro só no final da semana, porque chega na sexta, eu lembro até tem domingo para ir na igreja. Que vida espiritual você está querendo ter? Que autoridade espiritual você está esperando que você vai exercitar? Ou que discernimento espiritual você vai ter se aquele ato físico tem algum demônio ali até agindo? Porque Deus avisa. Eu garanto para vocês. Eu tenho dons espirituais, discernimento de espírito. E eu entro em lugares às vezes e eu sinto. E sinto forte até o cheiro. Uma vez a pessoa para mim não tem jeito, tem, mas nem sempre está cheio não. Às vezes tem que intimar. Às vezes está sujo lá aqui, mas muitas vezes é. E a pessoa não percebe. Eu já vi de perto isso. E já várias vezes senti, já pude pôr a mão nas pessoas também que sai da mão dele. E o demônio se manifesta. Porque são coisas espirituais, mas só se tem discernimento espiritual se você está alinhado com Deus. Agora está desperto e quer de espiritual, quer bom que é espiritual na frente, mas a vida é mais de dispersão, de não orar, de não buscar a Deus do que oração, do que leitura. Não é pouco tempo às vezes, mas 10 minutos todo dia, nós temos 60 minutos na semana, na presença de Deus. Não é questão de tempo, mas é questão de se parar, de se envolver, de andar nessa direção. Então você quer ter discernimento espiritual? Sabedoria, o Espírito de Deus quer te guiar, quer te dar a direção, mas eu preciso se envolver. Precisa ir mais fundo, né? No raso que recebe aquilo que Deus quer. É mais fundo, se envolva. Então o propósito é para isso, para você começar a entender a importância das questões espirituais. A oferta é importante, mas a sua vida na presença de Deus, em jejum, é importante, em oração, é importante. Colocar diante de Deus. Né? Então Jó ficou sem entender todo aquele monte de pancada que ele recebeu. E às vezes não é possível, só comigo acontece isso, né? Não é possível, vou usar o negócio, parece uma falta de sorte. Viver. A sua falta de sorte é alguém de outras vezes em você. E esse alguém você não está vendo, mas ele está te vendo. Eu te garanto, na maioria das vezes que eu oro por pessoas, às vezes, situações que estão travadas, eu vejo os espíritos lutando. Eu vejo os demônios agindo paralelamente para aprisionar aquela pessoa, para impedir a vida dela funcionar. Tanto que quando eu vou orar, Deus, às vezes não é na frente da pessoa, mas eu em casa, Deus ordena, ore por isso, ordene a bênção, ordene que Deus libere isso. Então tem que usar o poder do nome de Jesus, amém? Então a batalha espiritual, que você foi ministrado no domingo passado sobre isso. O seu cativeiro são paralisias, são coisas que são paralisadas, que muitas vezes tem um fundo espiritual naquilo que trava, que está com o objetivo de não ver funcionando.
Há uma questão humana, há questões humanas, mas boa parte do que é humano, do que é físico, é movido primeiro pelo que é espiritual, que a Bíblia diz. A Bíblia fala que tudo que existe, primeiro existiu no que é invisível, para depois existir. Então, nossa vida física depende muito de uma posição espiritual, de uma posição de fé, de uma posição de visão de fé sobre aquilo que você está querendo viver ou liberar isso também. Então, Jó ficou sem visão. Porque, peraí, eu estou fazendo tudo certo, não é isso? Jó estava orando, era justo, era fiel, e de repente morreu o filho, os gados morreram, começou um monte de P.O. acontecendo lá naqueles meses. E ele falou: o que está acontecendo? Ele ficou sem entender, ele ficou: vou buscar a Deus, e buscava a Deus, e não conseguia entender aquilo, porque Deus não falava com ele sobre aquilo. Aí ele ficou mais perturbado ainda: por que está acontecendo essas coisas? E aí começou a vir coisas piores, né? Veio o problema familiar, os filhos morreram, e daqui a pouco veio outros problemas mais graves, a saúde dele. Tanto que o diabo falou: ele não te traiu mesmo. Eu tirei a riqueza dele, o dinheiro do bolso dele, ele não te traiu, o cara é fiel mesmo. Mas vamos fazer o seguinte: deixa eu tocar na saúde dele. Foi a segunda, a terceira. Ele falou: então agora você vai ver se o homem não dá tudo pela sua vida. E aí ele veio com um peso maior. Vamos ver se ele aguenta agora. E o baque foi forte. Porque a lepra que veio sobre Jó foi muito pesada. E aí, sem dinheiro no bolso, né? A gente vê alguns nomes aí nas ruas, aí, né? Na roda, assim, no sentido do descarte humano, é como se fosse uma pessoa largada, sem esperança de nada. Quem pode tirá-lo daquele lata de lixo, daquele lugar, parecendo um entulho jogado com as outras coisas? E Jó se sentiu assim, porque naquele tempo, o tipo de doença que veio de Jó era sinal de maldição sobre ele. E as pessoas rejeitavam isso porque era coisa de quem era maldito, de quem estava em pecado. Mas Jó não estava em pecado, ele simplesmente não estava entendendo. Ele estava fazendo as coisas certas. Mas quem é que veio travar aquelas coisas de Jó? Eram as forças espirituais que ele não entendia. Aí ele ficou preocupado. E quando tocou na carne dele, foi a tribulação final. Aí até a mulher dele virou para ele e disse: isso aí, acabou tudo, cara. O cara duro, sem saúde, que mulher que ia ficar do lado? Eu falei: eu vou ficar do lado desse cara lá, já está todo. Não, segue a sua vida, você está mal, você vai morrer, cara. A única pessoa que ele esperava, tipo assim: amor, eu conheço, sou um homem de fé, vamos orar, eu não consegui sair dessa. É o que ele esperava, mas nas palavras foi o contrário. Por isso você vê que até nisso o inimigo veio trabalhando. Ele ali envolveu aquela mulher no pensamento de que está tudo perdido mesmo. Por quê? Se Deus não estava respondendo ele, ela falou: qual é a esperança? Não tem mais esperança. E ali Jó se viu sozinho. Aí, para completar, vem a vergonha dos amigos, né? Os irmãos da igreja: irmão, está na igreja, né? Agora não está mais, né? Ou então não está aí nem na igreja mais, né? Está doente aí, ninguém, né? Em casa, esquecido lá. Doente de uma forma que não dá para vir, ninguém vai buscar o irmão. Que vida difícil, hein, irmão? Você está, era mais ou menos assim, alguém que estava abandonado. E aquela pessoa, quando recebia a visita do irmão da igreja, se sentia envergonhado, né? Porque, poxa vida, que situação que eu estou. O irmão que fica enfermo com câncer terminal, ou que está lá em casa porque não consegue mais andar, e não tem nem o que comer, perdeu o emprego, né? E dizer de Deus, aí, mas como você vai falar de Deus? Então, para Jó, a aproximação dos amigos dele foi terrível, porque estava expondo para ele a vergonha dele. Ele estava constrangido, porque eu não fiz nada errado. Eu não sei como explicar para vocês, mas eu não fiz. E tudo isso que eu estou sofrendo é uma ação que eu não estou entendendo. Eu não estou compreendendo isso. Foi um peso muito alto quando o Satanás tocou na saúde de Jó. E ali ele destruiu. Mas Jó permaneceu ainda firme, crendo em Deus. Porém, a questão emocional entrou. Então o diabo ele sabe. O inimigo ele sabe que nós somos pessoas carne, né? Fisicamente, corpo, mas somos formados também de alma, de emoções. E ele sabe que as emoções é uma delícia.
Para o inimigo é uma delícia. Por quê? Ele adora emoções. Porque é uma forma de manipular o ser humano é através das suas emoções. Porque tudo que dá prazer, tudo que traz benefício ao homem, que traz alívio, né? De uma forma geral, para ele é motivo de fazer qualquer negócio. Então o inimigo sabe que as emoções sendo tocadas, ele vai conseguir fazer com que você negue a Deus, ou negue a sua fé, se for uma emoção negativa, uma situação negativa. Então as nossas emoções, temos que estar preparados quando estamos vivendo um cativeiro, uma área da nossa vida, tomar cuidado com as nossas emoções em relação àquele cativeiro, para que aquilo não comece a mexer com as minhas emoções, ao ponto de fazer agora a segunda fase que vocês precisam entender, de que levou a Jó a fazer Deus vir trocar uma ideia com ele bem forte. Deus veio conversar com Jó e disse: que conversa é essa aí? Você é um homem fiel, você é de Deus, mas que conversa é essa aí que você está falando aí diante dos homens? Porque Jó não pegou, mas nós começamos a querer, só abra a Bíblia em Jó 23. Olha o que ele disse no versículo 2: eu ainda estou revoltado e me queixo de Deus, não posso parar de gemer. Gostaria, Jó 23, 1, 2, agora o 3. Gostaria de saber aonde encontrar Deus. Gostaria de ir até o lugar onde Ele está, para levar a minha causa, as minhas reclamações, e apresentar as minhas razões que eu tenho ao meu favor. Ao ponto que chegou a tribulação, a falta de dinheiro, irmão, é complicada a Deus. Aí mexe com as emoções, vamos lá negativo, assim como a emoção tem, todo mundo feliz, legal, mas quando falta também o dinheiro, quando começa a ter um problema financeiro, a falta de pagamento, uma preocupação, a casa, o carro, começa a mexer nas emoções das pessoas. E aí nós temos que tomar cuidado quando falamos conhecer Deus. Se você conhece Deus, cuidado. Se você diz que conhece Deus, se você conhece Deus, pelo menos pelo que você leu na Bíblia, cuidado. Porque Ele é Criador dos céus e da terra. Foi o que Ele disse. Ele é Criador e Jó sabia disso. Mas ele, por um momento, foi tanta paulada que ele começou a achar que não é possível. Deus não me responde. Ele começou a questionar Deus. Deus, cadê você? E Deus disse: por quê? Deus tinha um propósito maior. O inimigo tinha que ser envergonhado de que ele era fiel, mesmo morrendo naquela lepra. Deus sabia que ele ia segurá-lo. Eles confiavam em Jó, mas pelo jeito Jó estava dando uma balançada agora. Mas não era a questão de se Deus existia, era uma questão que aquilo mexia demais na minha emoção. Eu estava muito angustiado, muito deprimido, e o pior de tudo é quando você sofre e não consegue entender o porquê daquilo. Se eu estou fazendo a coisa certa, por que eu estou sofrendo? E Jó ficou sem entender, entrou no parafuso. Aí por isso que ele começou a falar que eu estou reclamando, porque eu quero saber onde está Deus. Tipo assim, chama ele para dar uma satisfação para mim. Cuidado, Deus é Deus, brincadeira. Deus só é Deus, a palavra dele é tremenda e poderosa. Ele não tem que provar nada nem para você nem para mim. Ele é soberanamente mais, porque Ele é. Ele é o que é. Ele é soberano, Ele é poderoso, onisciente, onipresente. Ele conhece todas as coisas, Criador do universo, Criador do céu, da terra, do ouro, da prata e tudo que há. E todos os reis que bateram de frente com Deus e tentaram ser Deus, pode ter certeza que hoje não existem. Os mais poderosos já estão mortos, e muitos deles, como Nabucodonosor, que desafiou a Deus: isso se você é Deus, eu sou Deus. Ficou 7 anos igual um burro, cara, comendo um mato de um campo. 7 anos, imagina o presidente dos Estados Unidos, de repente vê uma notícia na televisão: o cara teve um distúrbio mental e está achando que ele é uma vaca. Ele está comendo lá no pato. E aí, o cara não melhorou, não, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E o profeta de 7 anos, você vai comer igual um bicho, para saber que Deus existe e que Ele é o Deus do universo.
E 7 anos se passou e depois esse rei se levantou. Aí ele acordou. Aí na hora ele lembrou do Deus de Daniel. E ele disse: o teu Deus é Deus de verdade. Porque eu não sou Deus, eu sou homem. Porque ele viu o poder de Deus. Esse Criador do universo, você está chamando, você chama o seu office boy para dar satisfação. Você chama o seu filho, mas chamar Deus para dar satisfação da sua vida errada, do que está acontecendo, que quem é nós para questioná-lo? E Jó começou a ter esses problemas emocionais. Então, boa parte da nossa crise na nossa fé é porque as nossas emoções começam a falar mais alto. As nossas emoções começam a flor da pele. Não suporto mais isso. Você tinha que ter suportado. Você tinha que entender que Deus vai te ajudar. E que Deus te deu uma promessa de que está com você. E de que Ele vai te dar um caminho, uma solução. E que não há tribulação, como diz a palavra. Que Deus não livre o justo. Pode passar por muitas tribulações. Mas Deus o livra de todas. É a palavra de Deus ao seu respeito. E se Ele garante: eu estou com você, não tema, não tenha medo, eu estou com você, haja o que houver, eu vou te ajudar, eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço. É a palavra de Deus, não é do seu amigo, não é do seu vizinho, do seu irmão, do seu pai que é filho da sua mãe, não, é palavra do Criador do universo. As suas emoções têm que aquietar. As suas emoções, você tem que começar a falar para a sua alma, tá? Eu vejo assim, a alma como emoções, ela fala para a sua alma, como Davi falou, calma, porque te angustias, alma, porque te entristece dentro de mim, Davi falou, calma, está dando errado, mas Deus está aqui comigo, eu tenho essa fé em Deus, e eu tenho que direcionar a minha vida com Ele, não ficar aqui achando respostas para as coisas que estão dando errado. Eu tenho que confiar nele. Que ainda que esteja dando errado, eu tenho como ter solução para isso. Ele vai me ajudar. E Jó, ele não blasfemou contra Deus, não, mas ele emocionalmente se sentiu conflito, vamos dizer assim. Aí você vê ele dizendo: estou revoltado, Deus não me responde, e nem vem aqui para me explicar isso, né? Difícil para ele. E às vezes você se vê assim como eu, mas eu procuro, quando a minha mente começa a dar um nó, vai resolver, reclamar? Não vou reclamar. Vai resolver, ficar aqui vendo esse problema e aqui esperando alguma coisa acontecer? Não, então eu falo assim, vamos para a presença de Deus. Vai ter que ser o remédio. Aí vai para onde? Vai para o quarto, né? Ela vai para a sala, espera ela sair do quarto, aí o guarda. Aí às vezes ajoelho quando está ali engraçado, e ali no meu canto de silêncio. Porque não tem solução. Então a minha única solução é Deus. Então não deixa a minha alma se entrar em conflito, porque está dando errado, porque que estou perdendo, porque que agora. Não, a minha esperança tem que estar em Deus. Se eu deixar as minhas emoções tomar conta, eu começo a entrar em conflito e questionar Deus. E essa é a prova na vida de Jó. Amém? Preste atenção então, a segunda fase. A primeira, o diabo é um cara terrível. Ele está disposto a destruir os seres humanos porque não tem as obras de Deus. Só por isso. Porque Deus já condenou, ele sabe que ele é um perdedor já convicto, ele já perdeu, tá? Satanás já perdeu, não é um vencedor, ele já perdeu. Porque a palavra, quando Deus diz: olha, o dia que Deus chegar para mim e disser para alguém: você vai para o inferno, aí você vai para o inferno, acabou. Se ele disser para mim: eu vou mandar você para o inferno, se é Deus falando, irmão, acabou. Por quê? Porque a palavra de Deus não pode voltar. Acabou. Então eu vou morrer e vou para o inferno, onde a Bíblia descreve um sofrimento muito eterno e difícil. Então, bom, e não tem volta, porque se ele falou, não tem quem desfaça isso. Assim como a gente abençoa a vida das pessoas e não tem quem desfaça aquilo, como Deus fala em nossa boca, também quando há uma sentença. Se Deus permitir algo acontecer, ele diz: ó, se você não corrigir isso, você vai sofrer por causa da sua decisão errada. Ele deixa que você sofra. Mas eu quero dizer é que a palavra final de Deus é muito poderosa. Nós não podemos questionar ele. Deixa as suas emoções quietinhas. Põe lá o cachorro
cachorrinho para dormir. Para de latir ali. Né? Aquele pique perturbador. Cala a boca aí, cachorro. Fica quietinho aí. As emoções não param. Você, será? Não sei, não vai. Amanhã é outro dia. Começa a aprender com Jesus, deixa cada lá o seu dia. Hoje já passei por isso, não tem como resolver, mas amanhã eu vou resolver isso. Resolvo hoje isso, e você vai administrar. Para as suas emoções ficar tranquilas, ficar equilibradas. Porque se elas desequilibrar, a sua fé começa a ser afetada. Porque você começa a enxergar a fé distorcida, ou a fé apagada, morta. Você começa a dar, mas Deus sabia que era isso que eu ia passar, por que ele deixou? Aí começa a conversinha fiada. De ver você se posicionar e lutar. De ver você pegar, deu errado, eu vou regular você. Uma vez estava esperando uma ligação num negócio, irmão. E na mesa, o senhor falando com ela. Agora é só o cara ligar e a gente vai fechar um negócio. Deus já liberou a bênção. Eu já tinha feito as minhas ofertas, feito meu jejum, já está liberado. Aí eu ligo com o cara, estou preocupado, ele já não tem ligo. Esse pouquinho eu te ligo. Sim, mais ou menos umas 4 horas, já o cara não ligava. Aí eu olhei e falei, Deus, sei que está cuidando. Deus deixa usar uma ligagem. Manda esse diabo sair desse caminho agora, do meio de vocês dois. Eu peguei o telefone assim, lá em cima da Deus. Em nome de Jesus, eu sei que você pode dizer, pô, deve ser o diabo da Flávia, da Bíblia, né? Mas em nome de Jesus, não importa qual o chifre. Eu disse, sai agora desse telefone, do meu e do dele, e ele vai ligar, e ninguém peça isso. Ninguém peça isso, em nome de Jesus. Porque é a mão que aconteceu. Tocou na morte. Amém, glória a Deus. Cara, mirou, né, Deus? Fechou. Desculpa não ter ligado, não me atrapalhado. Fechou. Era uma questão física, né? Mas tinha alguma coisa espiritual ali que eu tinha que estar com para discernir e orar e ordenar a ordem, a autoridade que Jesus me deu. Eu disse, meu nome é, você vai repreender o meu nome, você vai ordenar a sua bênção em meu nome. Eu tomei posse dessa autoridade que ele me deu. Eu disse, então eu quero discernir. Diabo, se você está agora, saia, larga o que é. Então há momentos para a gente tomar uma posição espiritual de autoridade para que as nossas emoções não fiquem falando, ai meu Deus, será que ele está ocupado? Eu vou ligar para ele de novo, vou mandar um WhatsApp. Eu mandei para ele, fogo de Deus sobre o inferno. Deixa eu avisar, porque tem que tomar uma posição. Às vezes as coisas parecem só físicas e são muitas vezes influenciadas por forças espirituais. E nós temos que ter discernimento para as nossas emoções não ficar convencendo a gente que é isso mesmo, é assim mesmo, é a vida perturbadora, é a aflição da vida, é o que nós temos nesse mundo, é isso aí, é isso que a gente tem que viver. Não é isso que Deus fala na palavra dele. Ele te abençoou com todas as bênçãos espirituais. E Jesus disse em Efésios 1, como nós lemos, ele levou o cativeiro. Sabe o que é isso? Ele sujeitou, ele quebrou os domínios do diabo sobre a tua vida, os cativeiros que ele fez na vida de Jó, e que ele vem tentar sobre a tua vida, na tua vida que está em Cristo, ele não tem autoridade. Você pode dizer, opa, diabo prender isso não é dele. Deus me deu. Então eu cumpro uma oração e você abre. E Deus, o poder de Deus tira da mão dele. Se ele começou a fazer um planinho ali para travar aquilo, vai destravar. Você tem que confiar nisso. Senão suas emoções começam a falar, de novo, por quê? Só comigo. E assim as emoções ficam te bombardeando na sua mente e a ansiedade vai lá para cima. E aí cadê a fé? Eu digo muito, onde começa a ansiedade e termina a sua fé. Onde que é sua fé? Acabou a sua fé. Onde começa a ansiedade tomar conta, porque não sei, é melhor fazer, melhor eu ir para a boca. Mas se você falar, eu vou agora fazer uma coisa só. Eu vou na presença de Deus, entrar no meu quarto, ouvir o louvor e orar. Aí você começa a ver coisas acontecendo diferentes. E você começa a ter mais controle sobre os pensamentos do que fazer. Porque o próprio Deus começa a falar com você sobre as coisas.
Amém? Amém. Então veja só, Jó entrou no conflito por causa das emoções. Vamos acelerar o processo aqui. Então veja só, ele disse no versículo, estava revoltado. Gostaria de saber, o versículo 4, para levar a Deus a minha casa, versículo 5 de Jó, capítulo 23. Gostaria de saber o que ele me diria e como ele me responderia diante de Deus. Será que Deus usaria todo o seu poder contra mim? Não, estou certo de que ele me ouviria. Sou um homem honesto. Aí ele falando dele, eu sou honesto, versículo 7. Eu poderia apresentar as minhas causas. Quer dizer, eu sou homem, eu sou pastor, Deus tem que me ouvir. Eu procuro no leste, mas Deus não está ali. Eu não encontro Deus no oeste. E também não vejo quando ele age no norte. E se ele se esconde no sul. Aí ele diz no versículo 10: mas Deus conhece cada um dos meus passos. Se ele me puser à prova, verá que serei puro como ouro. Aqui eles vão fazer a parte de Jó. Ele está até identificar. Eu sou honesto. Eu sou de Deus. Ah, meu Deus, o que Deus me dá? É um sinal de reclamação, de indignação, de rebeldia. As tuas emoções te levam a questionamentos resolvidos. E esses questionamentos não agradam a Deus. Porque ficar questionando Deus é a pior coisa que você faz. Porque ainda que ele tente explicar para você, você não vai conseguir entender. Então vamos lá para Jó 38, irmãos. Rapidinho para a gente estar finalizando. Jó 38, capítulo 1. Deus fala com Jó aonde ele está. Quem é você, Jó? Me diga primeiro quem realmente é você, que eu vou dizer primeiro que eu sou, e depois você diz o que você é. Jó já começou nas emoções, ele disse: eu sou honesto, eu oro a Deus, eu faço as coisas certas. Cadê Deus que eu não acho Ele nos meus problemas? Aí Deus falou para ele: vou te explicar o que eu estou. Olha só o que ele falou. Depois disso, versículo 1: no meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta. Olha a resposta. Jó 38:2 agora. As suas palavras só mostram a sua ignorância, Jó. Ignorante. Cortador de orelha. Ignorante. Você quer resolver da sua forma, você não entende nada. Aí ele diz: quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria, Jó? Versículo 3, ele diz: mostra agora que é valente e responda às perguntas que eu vou te fazer. Versículo 4, onde é que você estava quando eu criei o mundo? Aí ficou o grito. Onde você estava, Jó? Onde você estava, Vanessa? Onde você estava, Priscila? Onde você estava? Quando eu criei todo o universo. Aí Jó já ficou meio. Então, você é ignorante, cara. Fala ignorante, você viu? Não tem conhecimento. Não sabe o que está falando. Aí Deus falou assim para ele: você sabe que eu resolvi, que quem resolveu, sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo? E quem foi que fez as medições disso? É isso aí que está escrito, em outras palavras. Você sabe quem mediu? O mundo é grande. E como essas medidas foram feitas daqui até aqui, vamos fazer uma circunferência, um engenheiro perfeito. E vamos deixar no universo. E cálculos perfeitos para ficar tudo no ar e tudo interagir no universo. Ele só está você. Você mediu o mundo. Você mediu o universo. E tem outras. Mas eu só separei esse trecho para vocês entenderem. Deus dizendo que tem outras coisas que Deus falou para ele. Eu estava ali, criei as estrelas, fiz isso, fiz aquilo. Onde você estava, Jó? Deus começou a levar Jó a entender o que ele é no poder soberano dele. Ele disse: quem é você para me questionar, pedir que eu dê satisfação? Essa é ignorante. A
A sua percepção é muito pequena das coisas. Você não consegue entender. As coisas são muito mais além do que você imagina. Deus, Ele vê o seu problema como uma outra perspectiva. Ele não vê o problema vindo te afundar e te destruir. Ele vê o seu problema fortalecendo mais ainda a sua fé. Porque Ele fala, vai ter escape. Você está vendo, aquilo não vai ter dinheiro. A advogado já está mexendo no seu processo. E você não está nem. Mas Deus está olhando e você é preocupada. Será que amanhã ainda vou ter dinheiro? Amanhã será que vai chegar dinheiro? E Deus está movendo. Porque é diferente a perspectiva de Deus diante dos nossos problemas. Nós olhamos as coisas e as nossas emoções falam ali. E a nossa ignorância não consegue ter uma percepção um pouco maior do que aquilo. E com Deus, não se compara. Não adianta querer entender a grandeza dele, porque não tem como. Não adianta querer questioná-lo, porque não tem como. É muito soberano, ainda que ele te explicasse. Pega um professor de física para explicar a química, as quânticas, as energias quânticas, não sei o quê. O cara falando já se perde nas ideias. Já falei, para com isso aí, que eu não sei mais nada que você está falando. Imagina Deus tentando te explicar a criação do universo. Nem que ele te explicasse, você ia entender. Porque sua vida é pequena demais. Sua percepção, a sua mente é pequena demais para compreender as grandezas de Deus. Mas ele só diz, só confia em mim, não precisa saber o que é a grandeza, mas confia em mim. Então, Deus olha com outra perspectiva no seu plano. Você está vendo destruição, e se você confia em Deus, Ele está vendo escape. Ele está vendo a vida, está brincando, mas vai sair. Por quê? Porque eu vou despertar ele a fazer a coisa certa. E ele vai tomar uma posição, e aquela trava vai sair da vida dele. Aí passa 2, 3 meses, aquele irmão perseverando na sua fé, mudou a sorte, mudou a situação dele. Porque é a perspectiva de Deus. Para nós é fácil de enxergar, mas nós enxergar o que Deus vai fazer é muito difícil. Porque a grandeza dele é muito soberana. Então Jó, ele caiu num problema. Porque ele questionou Deus apenas. Deixou suas emoções falar mais alto. Mas ele não duvidou que Deus existe. Gravemente. Continuou fiel. Mas as suas emoções questionou Deus. Então tome cuidado com as suas emoções. Porque Deus não gosta. E às vezes ele desce para conversar com você. Por que você está falando isso? Eu sempre te ajudei. E por que você está pensando assim? Eu sempre estive com você. Então, cuidado que você fala para Deus porque Ele está ouvindo. Vamos lá para o Jó 40, para você entender. Que caiu a ficha de Jó. Eu vou finalizar. Jó 40, versículo 1. Aí começou a cair a ficha de Jó. Estamos tentando, com o nosso questionamento, provar o que, irmãos? Nós queremos provar o que para Deus? Querer provar que Ele é o que? Ele é culpado pelo que eu estou vivendo. Eu quero transferir as decisões erradas que eu tomei na minha vida, ou os meus pais. Eu quero transferir isso para Deus, é mais fácil, né? Tentar uma explicação para isso. O que ele está querendo? Veja só o que Jó falou. Então, caiu a ficha de Jó, 41. Então o Senhor disse: Jó, você desafiou a mim, o Deus Todo-Poderoso. Vai desistir ou vai me dar uma resposta? Aquele que questionou o professor. Mede o mundo aí para mim e depois troque, né? Se você conseguir. Aí ele falou: vai, Jó, você é um machão, hein? Eu sou justo, eu sou honesto, eu sou isso, eu sou aquilo. Cadê Deus que não me julgou a minha causa? Não me livrou desse sofrimento? Ele disse: se você for capaz de medir o mundo, eu te dou a percepção de Deus é muito diferente. Nossa, é pequena demais, é de Jó é pequena demais. Aí olha só o que ele disse no versículo 2. Então, versículo 3. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu não valho nada. Que posso responder? O que eu posso responder, Senhor? Depois dessa, depois você me mostrar toda a sua grandeza. Se você for ler no versículo 29, capítulo 29, os outros capítulos também, Deus mostrando coisas tremendas para nós sobre a criação do universo.
E ele só falou desse ponto da medida do mundo. E Jó ficou: Senhor, eu não valo nada mesmo. Porque o que eu posso responder sobre isso? Ele disse: eu prefiro ficar calado. O versículo 5: já falei mais do que devia, e agora não tenho nada para dizer. Então, no meio da tempestade, Deus respondeu a Jó assim: mostre agora que é valente, e responda às perguntas que eu lhe vou fazer. Será que você está querendo provar que eu sou injusto e que eu sou culpado e você é inocente? Será que a sua força pode ser comparada com a minha? Será que você pode trovejar com voz tão forte como eu? Se você pode, então vista-se de glória e de grandeza e enfeite-se com a majestade e sua. Vamos lá. Se você for capaz de fazer o que Deus faz, então questione Deus. Você quer o que como uma justificativa do seu problema? De querer culpar Deus, querer dizer que você não merece o sofrimento e que Deus está sendo injusto por isso? Quando você começa a questionar Deus, é porque você está achando que você não merecia passar por isso. Eu sempre fiz as coisas certas. Nós sofremos por vários motivos, e uma delas é as questões espirituais, porque Jó não teve o discernimento do que Satanás fez. Não foi Deus que mandou tocar nas coisas de Jó, foi Satanás que teve essa ideia. Deus permitiu, mas Deus não mandou. A ideia veio de Satanás, o inimigo que veio para destruir Jó. Deus poderia impedir, mas Deus tinha um propósito naquele momento. Ele não ia destruir Jó. Ele queria provar para o nosso inimigo, para Satanás, que o poder dele é muito maior e que Jó era fiel, mesmo com a enfermidade de morte. Jó ainda era fiel, mas Jó não sabia o que tinha acontecido no céu. Ele não tinha discernimento e que o inimigo tinha desafiado para tocar na vida dele. A percepção muito pequena de Jó estava limitada ao mundinho dele, por isso que as emoções dele foram tão altas. Mas Deus sabia que havia uma questão espiritual maior do que aquilo que ele estava vivendo, e ele precisava ter discernimento. Por isso que o Senhor mandou ministrar. Nós estamos no capítulo 11 de Provérbios: sabedoria e discernimento. Se nós não buscarmos o Espírito Santo se encher de sabedoria e discernimento, você vai ter uma percepção muito pequena do seu mundinho, e você precisa da direção de Deus para te ajudar nas decisões, para você não entrar em questionamento. As suas emoções levam você a questionar as coisas e questionar a Deus, e não resolve nada, só tumultua a mente. Para finalizar, vamos lá, Jó 42, para finalizar, eu garanto que estamos. Jó 42. Falamos coisas, irmãos, que não compreendemos por fugir do nosso entendimento dessa grande verdade. Tem algumas pessoas que falaram para mim uma vez, eu guardei comigo. Às vezes nós falamos muito, mas Deus sabe o que faz. Nós não sabemos o que falamos, mas Deus sabe o que faz. E essa foi a situação de Jó. Falou demais. As emoções dele gritou, mas Deus falou: agora eu vou mostrar para você que eu sei mais do que você sobre a sua vida. Quando reconhecemos a grandeza de Deus na nossa dependência, na dependência dele, na misericórdia dele, então costumamos ouvir mais a voz da palavra de Deus e do Espírito Santo. Jó 42, 1. Então, em resposta ao Senhor, finalizando, Jó disse: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos, frustrados. Tu me perguntaste, Senhor, como me atrevi e por que me atrevi e pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. Eu que falei de coisas que não compreendi, coisas que eram maravilhosas demais para mim, que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estava dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Quer dizer, ele começou a entender a grandeza de Deus.
Versículo 6: por isso estou envergonhado de tudo que disse e me arrependo. Estou envergonhado, Deus, e me arrependo. Me perdoe por agir dessa forma, Deus, por questionar você. Eu estou envergonhado por saber que Tu és um Deus tão grande e eu fiz isso. Eu duvidei de Ti, da Tua existência até, Pai. Eu me arrependo disso, Jó. Sentado aqui no chão, no monte de cinza. O versículo 10 agora. Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo, ou virou o seu cativeiro, e lhe deu em dobro tudo o que ele tinha. Versículo 13: também foi pai de 7 filhos e 3 filhas. Versículo 15: no mundo inteiro não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó, e o pai as fez herdeiras dos seus bens, junto com seus irmãos, e morreu, no versículo 17, e morreu bem velho, Jó. É preciso saber viver com os bons conselhos de Deus, nos maus momentos. E que você, para receber esses bons conselhos, vai precisar de sabedoria e discernimento. Momento de tribulação não é momento de deixar a emoção deitar, não. Momento de sofrimento é momento de acalmar a sua alma na presença de Deus. Vamos escutar o louvor. Vamos começar a orar por isso. Vamos começar a jejuar por isso. Vamos começar a pedir a Deus o que nós fazemos em relação a isso, mas não se revoltar contra Deus, como ele fosse culpar das suas decisões erradas, ou das decisões das pessoas erradas, para causar o seu sofrimento. Deus, ele sempre tem uma saída para você. Sempre Ele tem que buscar. Você precisa de sabedoria e de discernimento para ter uma percepção melhor daquilo que você está sofrendo. E o que fez parte dessa nova atitude de Jó foi a renúncia e o arrependimento. Então, sabedoria e discernimento. A renúncia e arrependimento. Renunciar é você dizer não para os seus desejos errados, para as suas vontades erradas. E arrependimento é dizer: eu estou dando a costa, eu não queria fazer isso, eu fiz e me arrependo por ter feito. E a palavra renúncia tem a ver com o desejo, antes de se materializar o erro, você renunciar àquele pensamento. Então eu pensei: Deus não está vendo o que está acontecendo. Aí você fala: Senhor, me perdoa. Isso é renúncia. Porque quando eu começo a ter atitude de revoltar contra aquilo e faço o contrário do que Deus disse, devia abençoar meu filho, eu vou ele para fora de casa, devia falar: não, vamos continuar orando, ele vai conseguir. Eu pego e chuto ele para fora, eu estou revoltado. Então você não está renunciando ao pensamento ruim que veio. Então quando você se arrepende é porque você fez e você se arrependeu do que fez. Então renúncia, arrependimento, sabedoria, discernimento, renúncia e discernimento. E por último é a fé e a oração. São essas coisas que vão te ajudar a remover o cativeiro. Sem fé viva, não fé morta. Fé viva, fé em ação. Fé que move você, não que te paralisa. E fica ali: eu acredito, todo mundo acredita que Deus existe. Há poucos agem com fé, com ousadia, com determinação nas coisas de Deus. Você tem que ser um deles. Ele te escolheu para isso. Fé e oração. E a oração é exercício de fé, é manter a sua fé viva. Ore, esteja orando sempre. Às vezes a gente maltrata a Deus, grita com Deus, reclama com Ele, porque a vida é assim, porque as coisas, porque que não para, porque que não resolve e tal. E Deus só quer o nosso bem. E Deus só está disposto a nos abençoar, só está se movimentando ao nosso favor. Aonde você vai, encontra as suas pessoas, às vezes você não dá por dentro, Deus é uma bênção. Deus vai fazer isso por você, vai te ajudar. Deus só fala bem de você. Deus só, Ele confia em você. Usa pessoas para falar até de coisas que você não acredita. Que você não acredita sobre você mesmo. Ele usa pessoas para falar do amor que Ele tem por você. E você não tem
percepção dessa grandeza, desse amor, dessa misericórdia de Deus. E aí você fala, olha na boca dele, porque esse problema é insuportável, porque isso não aguento mais. Então a gente está numa perspectiva, tendo uma visão muito pequena. Então acalme o teu coração. Jesus disse: não se perturbe em vosso coração. Credes em mim, credes em Deus. Não turbe o nosso coração. Não fique agitado. A visão, a perspectiva de Deus sobre o seu problema é muito melhor. Você não consegue enxergar como a grandeza de Deus, como Ele mediu o mundo. É impossível responder. Mas Ele consegue ver o seu problema e o que pode ser feito para resolver aquilo. Ele já tem uma projeção maior, ele já tem uma visão maior, como ele pode te ajudar a resolver aquilo e fazer com que aquilo e você sair desse problema. Então confiar na visão de Deus, na forma dele enxergar a sua vida é muito maior, muito melhor. E não tenha uma visão distorcida de Deus, que ele te abandonou, que ele quer que você sofra, porque não é isso. Essa é uma visão errada. Deus quer que você seja abençoado. A Bíblia diz que Jesus veio e nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Que Deus está conosco hoje e sempre estará conosco. Em nome de Jesus. Repete comigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mateus 1:23. Mateus 1:23. Mateus 1:23. A Virgem ficará grávida. E terá um filho. Que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está conosco. Você diga: Senhor, eu creio. Que diz a tua palavra. Isaías 9:6. Porque o menino que nos nasceu, o filho que se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. E esse é Jesus. Agora diga: Senhor, eu creio no que diz a tua palavra em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas concorrem ou colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Senhor, eu creio que diz a tua palavra em Jeremias 32:27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso há alguma coisa? Acaso existe alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Diga: Senhor, eu creio que diz a tua palavra. Isaías 43:10. Vós sois a minha testemunha do Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que saibais e creais e entendais que eu sou o mesmo. Repita, irmão, com fé. Antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou Deus, também de hoje em diante. Eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? A palavra de Deus falando com você. E por último, vou ler Romanos 8. Romanos 8:31. Repete comigo: que diremos, pois?
a essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como também não nos dará todas as coisas. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu. Antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte, todos os dias, somos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Esta é a palavra. Ele diz no final: você caminha numa vida difícil de sofrimento, entregas ao matadouro. É difícil, a vida não é fácil. Todos nós caminhamos e sofremos e vencemos e batalhamos e estamos esperando o momento de partir desse mundo. Ele disse, Paulo, mas no final ele disse: estamos, mas não esquecidos. Nada nos separará do amor de Deus. Se você permanecer nessa fé, nesse amor, nada te separará do amor de Deus. E no final ele diz: ainda que você esteja trilhando por caminhos difíceis, ele disse: somos mais do que vencedores. Quer dizer que o pensamento dele é que você vença enquanto você estiver na terra e que você vença quando você partir para o céu. Porque ir para Deus é vencer, ir para o inferno é perder, mas ir para o céu é vencer. Estar com Deus eternamente é vencer. Por isso que ele diz: mais do que vencedor, porque você vence não só uma vez, é muito mais a sua vitória, é vida eterna com Deus. Amém? Então, cuidado com as suas emoções, parte 2 de Jó. Presta bem atenção, começa a direcionar a sua fé, coloque o espiritual na frente e não deixar as suas emoções ficar gritando com Deus. Amém? Questionando. Vamos ficar de pé para mim, agradecer a Deus. Senhor, nós te agradecemos. Obrigado pela vida que temos. Obrigado pela tua palavra, porque nos ensinaste, porque nos mostraste, Senhor, uma visão que talvez não tínhamos parado para pensar. Senhor, nos ajuda a cuidar das nossas emoções, a cuidar das portas das nossas almas, da nossa alma, para que a gente não se contamine, Pai. Senhor, que esse propósito foi feito de jejum, Senhor, seja algo maravilhoso para construir uma pessoa mais sensível a Ti, uma pessoa que se importa mais com aquilo que é espiritual e que está disposta a Te ouvir e obedecer a Tua palavra, Senhor. Senhor, abençoe a vida do irmão, da irmã, e que esta palavra seja de fortalecimento e de visões para ele saber enfrentar cada momento e destruir os cativeiros, aquilo que estava preso, que ele saiba como, Senhor, quebrar pelo poder do nome de Jesus, na vida, ó Deus, em exercício de fé, Pai, sem se machucar, sem questionar, que ele seja fiel a Ti, e certamente Tu mostrarás o Teu poder, porque nada é demasiadamente difícil para Ti, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.